eu, historicamente, saindo agora do manifesto, indo a essa tribuna quase que semanalmente. E repito, como Vossa Excelência aqui defende com muita firmeza, coragem e competência a educação, eu venho aqui dizer sempre que a Previdência brasileira não é deficitária. É uma grande mentira, um grande calote, uma grande inverdade que passaram e reproduzido pela mídia ao povo brasileiro. Que às vezes eu chego a um lugar para fazer palestra e alguém me pergunta, mas senador, dizem que a Previdência está quebrada, está falida. Eu tenho que vir dizer que é mentira, 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 é mentira. Por isso, senhor presidente, eu vou abusar de vossa tolerância e vou ler aqui um belo trabalho feito e publicado pela uma revista de grande circulação que comprova tudo aquilo que a gente vem dizendo no longo desses anos. Detalhadamente para onde vai o dinheiro, o que fizeram os governantes e, por pior que seja a administração, e que a Previdência continua sendo superavitária. Se dão o direito de abrir da contribuição do empregador de 20%, e eu digo, eu não sou contra, pode abrir, pode dar esse direito. Porque a Previdência é tão superavitária que, embora você abra mão de até de 70 bi de arrecadação, ela continua superavitária. Mas, para não ficar só nos meus argumentos, eu vou entrar no texto aqui, senhor presidente, desse belo estudo. Registro. Matéria da revista Caros Amigos, que tive a alegria de receber em meus gabinetes e pediram para mim se eu podia comentar na tribuna. Previdência. O rombo está em outro lugar, não na Previdência. Senhor presidente, eu fiz aqui uma pequena introdução. Ao longo da minha vida pública, pela estrada que percorri como operário lá do chão das fábricas, trabalhei em fundição, em forjaria, em marcenaria, em matrizaria. E depois enveredei, estudando à noite, já com 14 anos, para ser presidente do ginásio noturno para trabalhadores. E no longo desse período, talvez eu aprendi muito mais da prática do dia a dia. E no longo da minha vida, fui enveredando pela parte técnica de alguns temas que me são muito caros. Como combater todo tipo de preconceito, como, por exemplo, a luta pelo salário mínimo, que querem também acabar. Isso é fato, é real. Podemos avisar o Brasil que esse debate vai se dar aqui e na Câmara, que a política de salário mínimo que vence a partir desse ano, eles querem acabar a partir do ano que vem, que é a inflação mais PIB, que foi uma construção coletiva que fizemos viajando pelo Brasil todo, tivemos audiência em todas as capitais. A minha proposta original era a inflação o dobro do PIB, na negociação ficou a inflação mais PIB, e que querem derrubar ela, teremos dificuldade para ampliar ela até 2030, como é a proposta que a gente está advogando. Não é aumentar nada, só manter a política salarial. Inflação mais PIB, que saiu de $60 e faz com que o salário mínimo no Brasil chegou a $350, e não tem prefeitura nenhuma mais, que eu cheguei a dizer na tribuna, senhor presidente, em épocas, onde os prefeitos organizados vinham e me diziam, pai, se o salário mínimo chegar a $100, tu vai quebrar a minha prefeitura. Digo, você não pode pagar $100, fecha a tua prefeitura e manda anexar no município vizinho, que é pura incompetência. Aí eles voltavam e ficavam um pouco mais quietos. Hoje eu não vejo um prefeito reclamando. E estão pagando o salário mínimo que chega a mais ou menos, claro, devido à variação do dólar, mas chegou a $350. Mas, enfim, é aqui que eu vou discorrer um pouquinho, senhor presidente. Enfim, na minha vida sindical e operário, nos meus 4 mandatos de deputado federal, 2 de senador, tenho enveredado por alguns caminhos dessa minha vida que mostram que, no mínimo, estávamos no caminho certo. Essas bandeiras nunca deixaram de tremular durante os 30 anos que eu estou na vida pública. Sempre me preocupei, olhando para além do horizonte, que a gente avançasse numa perspectiva de que podemos melhorar a vida desses 200 milhões de brasileiros. Direito dos trabalhadores, salário mínimo, fim do fator que a Câmara não vota. Eu, por mim, faria uma campanha nacional. Deputado quer meu voto? Vote pelo fim do fator.
Ah, como eu ficaria feliz se as centrais, se as confederações, se a COBAP fizesse uma campanha e botasse cartaz em todo o país. Deputado, quer meu voto? Vote pelo fim do fator. Que é um projeto criminoso esse. Eu digo criminoso. Para mim, eu botava na cadeia se eu pudesse, mas eu não posso porque eu não sou delegado. Sou um simples senador. Como é que tu explica? Eu repito para mim mesmo e ninguém me responde. Que executivo, legislativo e judiciário, teto 30 mil, não tem fator. Trabalhador do regime geral, teto 4.120 e vem o fator e corta pela metade do salário dele. O pobre está pagando a aposentadoria, que em tese, daqueles que têm um salário, eu diria, não diria de rico, mas de primeiro mundo, porque o rico ganha muito mais do que isso, né? Eu só queria isonomia. Então não tem fator. O fator é esse redutor que corta pela metade a aposentadoria. Se não tem para o executivo, não tem para o legislativo, não tem para o judiciário, que eu também não entendo como é que não foi considerado inconstitucional, porque trabalha com o quesito idade está na Constituição, que não poderia ser vinculado para efeito de aposentadoria na hora do cálculo, porque seria as 80 maiores contribuições de 94 para cá, as 80 maiores, desde que você tivesse atingido a 35 anos de contribuição homem e 30 mulher. Mas o tal de fator botaram ali como é que eles dizem, um jabuti, né? Um contrabando que trabalha com idade, expectativa de vida e tempo de contribuição e corta o salário do trabalhador pela metade. Mas o judiciário não tem fator. Vê se quando o cara se aposenta lá, entra fator. Não entra. E aí no executivo a mesma coisa e no legislativo a mesma coisa. Mas, enfim, a campanha para mim tinha que ser: deputado, quer meu voto? E os deputados estão me ouvindo agora. Fico até bravo, mas pode ficar que não tem problema nenhum. Ficar bravo comigo não ficar, é só o direito de ficar bravo e depois não ficar mais bravo, porque não vai resolver nada. Eu vou continuar brigando para que a Câmara vote o fim do fator e acho que tinha que ir para a pauta. Por que não bota na pauta? Derruba então, mas bote na pauta. O brabo mesmo é a covardia de não botar o projeto na pauta. Está há 7 anos lá o projeto, que acaba com o fator e que vai garantir uma política também para os aposentados. Mas, enfim, senhor presidente, nesse campo que eu tenho feito essa caminhada, reajustes reais para os aposentados, que estará na Câmara também, nós já votamos por unanimidade aqui, lá não vota. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovamos aqui por unanimidade, está lá, não vota. A proposta dos servidores, a garantia efetivamente que a gente avance nas políticas afirmativas, aí a regulamentação do Estatuto de Igualdade Racial, que nós já aprovamos, o Estatuto do Idoso, que aqui eu estava comentando, enfim, essa política que vai na linha, senador Cristóvão, de uma frase, e permita que eu cite Vossa Excelência. Vossa Excelência, um dia estava na Comissão de Direitos Humanos, olha que eu guardo que Vossa Excelência fala, hein? E depois eu fico aqui repetindo. Aí estava um movimento, e existe de novo um movimento, para acabar com a Comissão de Direitos Humanos. Vossa Excelência disse lá na comissão, olha, podia acabar com todas as comissões, menos a Comissão de Direitos Humanos. Porque essa é a comissão, eu estou repetindo as suas palavras, de direitos humanos. Educação é direitos humanos, saúde é direitos humanos, salário é direitos humanos, infraestrutura, onde é que as pessoas vão andar. Foi mais ou menos esse o seu discurso. E eu confesso que eu usei ele em inúmeros lugares, na perspectiva de que, em vez de querer eliminar a Comissão de Direitos Humanos, que a gente avançasse para termos mais Comissão de Direitos Humanos nos estados e nas câmaras de vereadores que ainda não possuem. Mas, senhor presidente, reafirmo aqui a minha posição de que a Previdência não tem déficit. Há condições, sim, de acabar com o fator e termos uma política de reajuste para os aposentados e pensionistas. O que acontece é que se criou no Brasil, e isso não é de agora, nos últimos 20, 30 anos, uma mentira, uma grande mentira, que deveria envergonhar aqueles que defendem essa tese de que a Previdência brasileira é deficitária. Registro aqui e peço respeitosamente que a matéria Previdência, o roubo está em outro lugar, fique nos anais da casa e fique à disposição daqueles que pensam diferente. E me mande o contraditório, que eu venha à tribuna e leio, se quiserem. Me mandem, digam que isso que está aqui, que eu vou ler agora, não é verdade. O texto que vou ler, senhor presidente, é assinado pela jornalista Lilian Prime. Está publicado na revista Caros Amigos, número 205. Vamos aqui mostrar o que escreveu essa profissional. Como eu li o texto detalhadamente e concordo na íntegra,
eu assumo a responsabilidade da leitura. Diz ela, números apresentados como déficit revelam tentativa de retirar direitos e escondem a realidade de um sistema de seguridade que arrecada muito mais do que gasta. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP, se prepara, e vai ser lá na Comissão de Direitos Humanos, um desses momentos, para lançar em maio o seu anuário da análise da Previdência, com dados relativos a 2013, um dos principais indicadores dos números da área da Seguridade Social. Mais uma vez, os estudos da associação irão indicar o superávit nas contas da Seguridade, que deve atingir pouco mais de 80 bilhões. E o que vem sendo registrado desde 2001. E também, mais uma vez, grande parte, eu tenho certeza, dos setores conservadores voltarão a dizer, não é verdade, o rombo é enorme. Com exceção de 2009, quando estávamos no auge da crise, o superávit tem ficado anualmente, em média, acima de 50 bilhões. Mesmo o Ministério da Previdência fica repetindo a todo momento que está preocupado com essa questão, diz o vice-presidente de Assuntos Fiscais da ANFIP, Vanderlei José Maceio. Em 2009, por exemplo, diz ele, assim mesmo em 2009, o superávit foi 33 bilhões. 32,88, para ser mais preciso. Para entender a diferença de conceitos, quem fala em déficit da Previdência pega apenas os números da arrecadação do regime geral da Previdência e as despesas com benefício, esquecendo que a Previdência faz parte do sistema da Seguridade, junto com saúde e assistência, para o qual existem impostos, taxas arrecadadas para seu financiamento, como Confins, CSLL, jogos lotéricos e tantos outros. E esse sistema é superavitário, como mostra a ANFIP, mas a turma que vive martelando o déficit não leva em conta os outros recursos que vão para a Previdência. O objetivo da campanha de déficit é justificar a redução dos benefícios, tendência que segue crescendo cada vez mais. Denuncia a médica do trabalho, Maria Maeno, pesquisadora da Fundação Jorge Duprá, de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro. Em geral, as manchetes a respeito do suposto rombo são seguidas de medidas que lesam, ofendem, eu diria, assaltam o trabalhador. A última onda de notícias com essa abordagem ocorreu no final do mês passado, quando divulgaram números relativos ao primeiro bimestre do ano do RGPS. O release de divulgação dos dados destaca que 25,5% do déficit da RGPS, que caiu de 9,6 bilhões no primeiro bimestre de 2013 para 7,2 bilhões no primeiro bimestre de 2014. Essa é a manchete, e a manchete mentirosa. E a medida nefasta aos trabalhadores que se pretende após essa divulgação, segundo Maria, é a mudança do nome do benefício que atende os trabalhadores adoentados. Querem trocar a palavra auxílio, trocar a palavra doença para o título de auxílios para incapacitados. Se você tem uma doença, como o diabetes, e o benefício para financiar quem está doente, fica difícil para o INSS negar. Aí ela explica, alterando para a incapacidade, além de provar que está doente, o trabalhador deve convencer a Previdência de que essa doença o incapacita para qualquer atividade, principalmente as específicas. Do ponto de vista conceitual, está correto, mas todos os dispositivos legais estão baseados na existência de uma ou mais doenças. A doença é a origem de tudo, argumenta. Segundo a doutora, essa mudança deve ser muito bem pensada e discutida, porque a sociedade
corre o risco, nessa interpretação, de ver retirados ainda mais direitos dos trabalhadores. Senhor presidente, as manchetes seguem no mesmo enfoque e, por isso, o cuidado é muito grande. Aí diz mais: é um erro técnico grosseiro dizer que as contas são deficitárias e, mais ainda, que há risco de colapso. Mentira. Afirma de forma mais enfática a economista Denise Ferreira Gentil, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autora da tese sobre as contas da Seguridade. Denise explica que o conceito que norteia a Seguridade Social no Brasil foi alterado a partir da Constituição de 88. O legislador foi de extrema inteligência, determinou que a Seguridade deve ser tratada como um todo e criou uma cesta com 5 fontes de financiamento que tem como base o orçamento da União. Como é que um sistema financiado pelo orçamento, ela diz em matéria de conceito, pode ser deficitário? Isso não existe, garante ela. Tratar a Seguridade como um todo, determinação do artigo 95, significa que não se pode separar o sistema de saúde, o SUS, da assistência social, que abriga os programas do governo, como Bolsa Família e a Previdência, a aposentadoria e benefício trabalhista, inclusive os benefícios do trabalhador rural. Os benefícios previstos, senhor presidente, nesses 3 sistemas estão integrados e se completam. Segundo Denise e Vanderlei, o déficit aparece porque os dados consideram apenas uma fonte específica, a arrecadação sobre a folha, mas esquece as outras todas. Por exemplo, o cidadão faz uma obra, ele tem ou não tem que pagar a Previdência? Tem que pagar a Previdência. Só como exemplo. Enfim, as alíquotas de contribuição vão de um leque amplo, não é só sobre a folha. É como se o governo e setores da mídia, dizendo para o trabalhador, por meio do desconto e dos gastos da empresa, é o único responsável pelo financiamento da sua aposentadoria, o que não é verdade, explica aqui a Denise. No mínimo, as manchetes e a própria análise contidas nas informações que chegam ao grande público desconsideram o que aconteceu na verdadeira revolução lá na Assembleia Constituinte, e eu estava lá. Eu ajudei nessa redação. O ex-ministro da Previdência, atual secretário de Relações Institucionais da Presidência, Ricardo Bezoini, explica até com mais detalhe. Veja, estou me referindo aqui ao atual ministro Ricardo Bezoini. O mesmo legislador que redigiu o artigo 95, redigiu também o capítulo dos benefícios, que inclui o direito à aposentadoria rural, como segurados especiais. Considerando apenas a fonte primária, o desconto em folha, que no caso dos rurais é feito só sobre a nota fiscal de venda de produtos, o que nós vamos dizer? Que o trabalhador urbano é mais do que superavitário. Explica Bezoini. O superávit urbano está sendo direcionado para cobrir o que falta para as outras áreas. Fala mais, Bezoini. Mesmo assim, a conta não fecha. A diferença deve ser coberta por outras fontes que não são exclusivas para a Previdência. Senhor presidente, aí avançamos. Em pouco mais de 3 anos, segundo informação do Ministério da Previdência, mais de 3,8 milhões de pessoas tornaram-se empreendedores individuais, promovendo aumento em receita e também nas demandas para benefícios. Segundo dados da Receita, em 2013, o valor da massa salarial importou em aproximadamente 698 bilhões, quase 700 bilhões, que renderão 313 bilhões em arrecadação previdenciária, incluindo as substitutivas como a desoneração da folha, os contribuintes do Simples e os rurais. Enquanto em 2012, a receita previdenciária foi de 280 bi. Pode ver que essas receitas que eu estou falando aqui em bilhões e bilhões, e falo 700 bilhões, é uma receita bem maior do que a maioria dos países aqui da América Latina. O que arrecada a Previdência é um orçamento maior que a grande maioria dos países da América Latina.
Embora os números globais da Seguridade Social indiquem aumento de despesas, nós podemos mostrar que na conta da Previdência essa tendência se inverte, principalmente em virtude do aumento da população com carteira de trabalho assinada. Se nós tínhamos, há pouco tempo atrás, há 10, 12 anos, 24 milhões de trabalhadores com carteira de trabalho assinada, hoje nós temos mais de 40 milhões. Só aí, se dependesse só da contribuição de empregado e empregador, já dobraria a receita da Previdência. E esse povo que está entrando agora só vai se aposentar daqui a 30 anos, mulher, e 35 anos, homem. Então, é um dinheiro que só está entrando. Segundo a série de indicadores da Anfip, a receita da Seguridade cresceu 57,31%, enquanto que as despesas mostram que o caminho do superávit avança cada vez mais. Mas, considerando apenas a Previdência, a aposentadoria e benefícios trabalhistas, no mesmo período, a receita cresceu 70,29% e as despesas 5,864%. Ou seja, só aqui já temos superávit percentual de mais de 20%. O que faz as despesas crescerem mais que a receita da Seguridade foi, conforme diz o Varley, um aumento importante do salário mínimo, mas que não foi estendido para os aposentados e pensionistas, que ganham mais do que o mínimo. E aí o Varley, que manda a Cobap, cobra, uma vez mostrando que há o superávit, por que não garantir o fim do fator e a valorização dos benefícios do aposentado e o pensionista que ganham mais que o mínimo. Mas, enfim, Denise identifica os grupos que têm interesse direto na desqualificação da Previdência Social. O primeiro é formado pelos empresários da Previdência Privada. Porque tudo isso que eu falo aqui, alguém poderia dizer, mas o culpado então é o teu governo? Não, aqui o caminho que eu estou mostrando de quem está fazendo esse movimento de desqualificar a Previdência é aqueles que têm interesse direto nesse negócio que tratam saúde e previdência como se fosse um grande negócio. Para mim, previdência pública e saúde não é um grande negócio no campo do lucro, mas sim da responsabilidade social. Daí sim é um grande negócio, mas para quem tem responsabilidade social. Mas diz ela aqui, o primeiro é formado, aqueles que querem desqualificar a Previdência, pelos empresários da Previdência Privada, que por razões óbvias, ou seja, o lucro, a cada onda de notícia sobre o rombo e a inviabilidade do sistema, ocorre o quê? O aumento imediato de planos de previdência privada. Claro, você desqualifica a Previdência. Qual é o cidadão, qual é o homem, qual é a mulher que não quer ter uma aposentadoria decente? Quando vendem a imagem que a Previdência, a imagem mentirosa, está falida, o que o cidadão que pode faz? Ele corre para um planinho de previdência privada que estão aí a ser vendidos em cada esquina. E é só lembrar o que aconteceu no Chile, na Argentina e nos Estados Unidos, onde esses grupos faliram e o trabalhador ficou a ver um navio passar. E ficou só na praia. A população, segundo a economista, não pode saber que a garantia do Tesouro Nacional afasta qualquer possibilidade de falência da Previdência Pública e que não dá nenhuma segurança e não pode dar e não tem que dar mesmo para os grupos de Previdência Privada. O engano é, sim, muito profundo, uma tremenda manipulação. Persiste ao longo dos anos, há décadas. É uma mentira permanente. O segundo grupo também está no mercado financeiro. São aqueles, segundo ela, e os economistas aqui, são os que têm ativos financeiros no Tesouro Nacional, porque precisam de um superávit primário alto que dê segurança aos seus investimentos. Um grupo poderoso, segundo a economista, que esconde os seus reais interesses atrás de reivindicações politicamente corretas, junto à opinião pública, com finanças saudáveis, orçamento equilibrado e contenção de gastos públicos. Bonita fala, a sacanagem está por trás. Na verdade, querem o Estado mínimo, que garanta alta a taxa de juros, é desproporcional essa conta, temos a mais alta taxa de juros ainda dos últimos anos, se analisarmos
o planeta e não só no Brasil. No Brasil até diminuiu bastante, mas temos que diminuir mais. Como se o investidor tivesse direito de ser compensado pelo risco natural da sua atividade. Ora, quer ter uma empresa de grupo privado de previdência que tenha. Agora, vá se submeter ao risco e não querer desqualificar a previdência pública. Segundo Denise, não é a previdência que desequilibra as contas do governo, mas o orçamento fiscal e a política monetária que exige superávit primário elevado, doa a quem doer. O superávit ficou em 91 bilhões, ou 1,9% do PIB em 2013. O superávit da Seguridade é de 1,77% do PIB. É a verba que deveria ir para a Seguridade e que garante boa parte do superávit primário, segundo ela. Caixa preta. Os resultados da conta da Seguridade Social poderiam ser ainda mais auspiciosos se considerarmos recursos que não chegam ao sistema em virtude da sonegação e inadimplência. Uma caixa preta, que dificilmente será aberta. Aí é aquela história do voto secreto, né? Felizmente aqui nós acabamos com o voto secreto. Mas essa caixa preta da Previdência ninguém consegue abrir. Os interesses que estão por trás, a gente já entrou no dia da auditoria para cá, auditoria do Tribunal de Contas, ninguém consegue abrir. A única informação dada pela Receita Federal sobre quem deve para o INSS é o valor total dos ativos de natureza previdenciária. Termo técnico para as dívidas já julgadas, formalizadas e reconhecidas pelo devedor, que até janeiro chegava a 171,59 bilhões. Quase 180 bilhões de dívidas julgadas, decididas e não pagas. A lista de quem são os responsáveis já pedimos, a revista pediu, a lista de quem são os responsáveis por ela só foi publicado em 2006. Depois, nunca mais, nós conseguimos acesso a essa lista. A Lei 8.212 de 91, que tratava do custeio da Seguridade, nos obrigava a publicar a lista dos devedores todo ano. Segundo lembra Berzoini, até 2006, ele mandou que fosse cumprido. Depois não cumpriu mais. Houve grande resistência, inclusive dos servidores, segundo ele diz, do meu próprio ministério. O argumento é que não havia confiabilidade e poderia gerar processos. Ele insistiu e publicou. E teve apenas um processo sobre dúvidas sobre os dados, mas que nós ganhamos, diz o Berzoini. A lista, obviamente, não reflete mais a realidade. Essa foi a última vez em que o Ministério da Previdência cumpriu a Lei 8.212 sobre essa questão. E, por isso, nós estamos pedindo aqui que a lista dos devedores seja divulgada todo ano. Senhor presidente, no topo da lista, para a surpresa de muitos, estavam empresas quebradas ou em dificuldades. Entre elas, a Varig, a Transbrasil, a VASP, a Incol, e muitos governos e empresas estatais. É preciso ainda somar ao valor da dívida ativa o que foi declarado pelo contribuinte, mas por alguma razão não foi pago a inadimplência. É o débito sonegado, não declarado, um valor impossível de ser apurado. Enfim, aí diz ele, já tentei várias vezes, leio todos os estudos que saem nesse sentido, mas nenhum dos resultados resiste a um segundo check-in. O lançamento feito pela fiscalização, caso que a Receita descobre, indica a sonegação de 15 bilhões em 2013, 13,6 bilhões em 2012, 13,1 bilhões em 2011, mas ainda acreditamos que esses são alguns dos valores, que a sonegação é muito maior. Pode ser 2, 3 ou até às vezes maior, não há como saber. A esse valor é preciso somar a inadimplência, que não tem nada a ver com a sonegação. Na inadimplência, o contribuinte declara a sua dívida, mas não paga. A taxa histórica da inadimplência na Previdência fica entre 5% a 8% da massa salarial, segundo os dados da Receita e da Anfip. Senhor presidente,
Considerando que a massa salarial, que está na base da arrecadação, somou no ano passado em torno de 700 bilhões, a inadimplência ficou entre 35 bilhões e 56 bilhões. A soma da dívida ativa, da inadimplência e da sonegação lançada pelos fiscais pode chegar a 242 bilhões. Para o advogado previdenciário Antônio José Arruda Rebouças, que atende o Sindicato dos Trabalhadores há 40 anos, todos mentem. Palavras são deles aqui. Eu uso tanto a palavra mentira, mas não é eu que estou dizendo que eles mentem. Aqui os analistas, os articulistas, os economistas, a Anfip, o jornalista que trabalhou com a matéria diz, todos mentem e a Previdência é superavitária. Aí ele diz, sim, um rombo enorme que promove uma sangria persistente no sistema, diz antes de iniciar uma didática e longa explanação das várias leis aprovadas para beneficiar grupos políticos e empresariais. Claro, se continuarem sonegando, inadimplência, leis que beneficiam grupos políticos e empresariais, claro que aí o rombo pode chegar a acontecer. Começa pelo artigo 100, diz ele, que, combinado com o artigo 57 da 8212, configurou um grande escândalo. E, segundo o advogado, a origem do dito rombo é aí. É o desvio, é a sonegação, é favorecendo empresários e grupos políticos. Ele explica que estados e municípios construíram dívida gigantesca com a Previdência. O artigo 100 lei, artigo 100 perdoou 30% dessas dívidas. E o 57 permitiu o financiamento de 70% restante em 20 anos ou em 240 parcelas sem juros. Renegociação, tudo bem, mas onde está o problema? O problema é que o parcelamento não é pago. O camarada, para ficar em dia, diz, eu renegociei minha dívida, vou pagar em 240 parcelas. Não paga. E dali a alguns anos, ele vai lá e renegocia tudo de novo. E não paga. E quem paga é o aposentado, quem paga é o trabalhador. Esse dinheiro da dívida jamais entrou nos cofres da Previdência, mas os benefícios, claro, temos que pagar. O artigo 100, revogado pela lei 9528, em dezembro de 97, mas as dívidas perdoadas não foram recompostas. Os valores chegam a casas de bilhões e bilhões e bilhões. O artigo 57 continua em vigor, o que significa que as renegociações sem pagamento são permitidas. Pois não. Apenas um minuto para comunicar aqui a presença entre nós de um grupo de estudantes do ensino fundamental do Centro de Ensino Ponte Alta Norte. Eu fico muito feliz de ver vocês, crianças, assistindo aqui o discurso do senador Paim, que representa o Partido dos Trabalhadores e o Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença de vocês. Está com a palavra de volta, senador Paim. Senhor presidente, eu estou terminando, porque, de fato, é um belo trabalho feito e longo, muito longo. Mas aqui, senhor presidente, ele destaca também a situação com os próprios clubes, que não pagam nem o correspondente à folha de pagamento para a Previdência. Aí ele diz, vira uma dívida imensa, chegou uma hora que o Congresso aprovou lei que tira a folha de pagamento da base de cálculo da alíquota e diz que o cálculo deve ser feito sobre as fontes de renda. Venda de ingresso direto da arena. Ou seja, nem mais sobre a folha de pagamento dos grandes clubes você pode garantir o desconto para a Previdência, que vai assegurar a aposentadoria no futuro para aqueles que pagam religiosamente. Mesmo assim, embora é sobre venda de ingresso e direito de arena, eles continuam não pagando. A dívida antiga não foi paga e, segundo o advogado, há um projeto de lei para perdoá-las. O terceiro rombo ocorre no acerto de conta de trabalhadores que contribuem em regime diferente, estatutário e seletista. O artigo 52 da Lei de Benefício estabeleceu uma contagem recíproca do tempo de serviço e tempo de contribuição. Só que tem de haver um acerto de contas. E, teoricamente, tem só que é outra caixa preta. Vai mais o especialista. Explica que o crédito do INSS
é muito mais alto do que os estados e municípios devem. O INSS perde porque é ele quem paga os benefícios, principalmente dos aposentados e pensionistas. As outras fontes, aquelas que muitos tiram da conta para poder afirmar que o déficit existe, formam o quarto, não sei se é rombo ou roubo. Ninguém sabe para onde vai o dinheiro, diz o especialista. Assim como a doutora Maria Maeno, da Fundacentro, também enxerga uma manobra para reduzir benefícios nas campanhas em prol da reforma da Previdência, a favor da Previdência privada. Segundo eles, a Lei 8213 vem sofrendo alterações profundas desde a sua promulgação, quase sempre para piorar a situação do trabalhador, do aposentado. Na origem foi boa, mas ela foi sendo mutilada desde então para poder cobrir aqueles que fazem o rombo, eu digo, fazem o roubo, seja no município, no Estado e na iniciativa privada. Hoje não existe mais o pecúlio. Isso ocorreu a partir de uma proposta de reforma. Os valores descontados no salário de alguém que já era aposentado, antes eram devolvidos com juros de poupança, quando a pessoa decidisse parar de trabalhar. Isso foi lá na era ainda antes do presidente Lula. Agora, pela Lei 8213, o aposentado não tem direito a nada. O segundo parágrafo do artigo 18 retirou todos os direitos de trabalhadores aposentados que voltam a trabalhar com carteira assinada, embora os descontos continuam. Por que não assegurar, então, aqui um projeto de nossa autoria, que é o Instituto da Desaposentadoria? Trabalhei a vida toda. Me aposentei com um salário de porcaria devido ao fator. Voltei a trabalhar, voltei a contribuir. Por que eu não posso usar essas contribuições para rever meu benefício lá na frente, baseado nas 80 maiores contribuições de 94 para cá? Seria o mínimo, senador Cristóvão. Mas eles dizem que isso que vai quebrar a Previdência. Vai quebrar o quê se eu estou contribuindo? Só usa o que eu contribuí para rever o meu benefício. Senador Cristóvão, na verdade, o aposentado que volta a trabalhar não tem direito a absolutamente nada. Se ficar doente, inválido, não vai receber nada. Só fica com a aposentadoria antiga, que com o fator, se ele ganhava 2.000 na fábrica, passou a ganhar 1.000. E no momento que ele mais precisa, ele pagou de graça, para não receber nada de retorno. É muito perverso. Diria mais, tentaram, inclusive, extinguir o Conselho Nacional da Seguridade, representado por 3 áreas básicas que são fundamentais. Eu não quero extinguir, eu quero valorizar. Eu acho que o Conselho Nacional da Seguridade Social devia ter poder de voto e com poder de influenciar e deliberar, e não só dar conselhos. Mas, enfim, todos os pontos por mim levantados aqui costumam ficar fora das matérias que tratam da Previdência na ótica do trabalhador. Os interesses, nesse caso, de grandes meios empresariais e investidores, vão sempre no sentido de retirar direito dos trabalhadores para que sobre mais dinheiro para remunerar os financistas. É mesmo, como diz Denise, uma sacanagem, para não dizer algo mais, um engano profundo. Senhoras e senhores, feito o registro, quero lembrar que no ano de 2003, após longo debate com o movimento sindical e social, apresentamos uma proposta de emenda constitucional lá em 2003, PEC 24. Qual é o objetivo dessa minha PEC? Só impedir que o dinheiro do orçamento da Seguridade Social seja destinado para outros fins. Não aprova. Quem não deve, não teme. É que nem a história das CPIs, que eu tenho uma posição. Conseguidas as assinaturas, instalem. Doa quem doer. Quem não deve, não teme. Mas aqui é o mesmo caso. Senhor presidente, essa PEC é de 2003. 11 anos tramitando. Não avançou uma vírgula. Que ninguém quer que esteja escrito na Constituição o dinheiro da Seguridade tem que ficar só na Seguridade. Por exemplo, a DRU, que retira 20%, e tantos outros meios
engendrados, manipulados, articulados de forma maquiavélica para prejudicar quem? A Previdência Pública, os trabalhadores e os aposentados e pensionistas. Não temos dúvida alguma. E batemos nessa tecla, se for necessário, continuaremos batendo todos os dias. O dinheiro arrecadado pela Seguridade Social, através da contribuição suada do povo brasileiro, é suficiente, sim, para cobrir todos os gastos da nossa Seguridade, principalmente os nossos aposentados e pensionistas que clamam por justiça, simplesmente justiça, por aumentos dignos para os aposentados e pensionistas e pelo fim do fator previdenciário. Destaco, para concluir, senhor presidente, a última frase, a PEC 24 de 2003 até recebeu parecer favorável na CCJ, do então senador Walter Pereira. Atualmente, ela aguarda inclusão na ordem do dia do plenário. Eu faço um apelo aqui ao movimento social, sindical, associação de bairro, de mãe, de pai, de filho, Grêmio Estudantil, que façam um movimento, peçam a aprovação da PEC 24. Se aprovar a PEC 24, não teremos problema nenhum mais na Seguridade, porque o dinheiro vai ficar ali e vai ser usado para a saúde, para a assistência e para a previdência dos trabalhadores. E ali sim, daí dá para assegurar, com certeza, uma aposentadoria decente e o fim desse famigerado fator previdenciário. Senhor presidente, digo isso porque é fundamental que o movimento social, as centrais, confederações, federações, sindicatos de base, enfim, a sociedade civil brasileira se mobilize para exigir a votação desta proposta. Senhor presidente, eu não li todo o documento, é um brilhante documento, feito por especialistas, senhor presidente. Procurei comentar porque mais ou menos conheço o tema, numa demonstração inequívoca, senhor presidente, que a Seguridade Social no Brasil é superavitária e não há motivo nenhum de estarmos cada vez mais retirando o direito dos trabalhadores do campo e da cidade e dos aposentados e pensionistas. Obrigado pela aula que foi dada, senador Paim, que bastante ilustrativa. Eu só queria fazer um comentário. De onde vem até essa discordância de muitos? Eu estou de acordo com o senhor, a Previdência não está quebrada. O problema é que a imprevidência está inteira. Certo, concordo. Então, foi o fato da imprevidência social, ao longo de décadas e décadas, deixar à margem uma população que levou os governos a optarem por pegar dinheiro dos trabalhadores que contribuíam para a sua previdência e financiar programas sociais necessários, mas que deveríamos buscar outras fontes de financiamento. E, sobretudo, não mentir com a ideia de déficit. Se você olha só quem paga e quem recebe aposentadoria no sistema formal, não há déficit. Agora, se você incorpora uma quantidade de pessoas que precisam, que merecem, que têm direito, com o dinheiro da contribuição do trabalhador, aí ela está em dificuldades. Então, houve uma imprevidência que está sacrificando a previdência. Essa é a palavra que eles usam muito aqui, que é uma mentira. Falem somente a verdade. Usam a arrecadação que seria da Previdência para outros fins. Ninguém está dizendo que não é justo usar para outros fins, e Vossa Excelência destaca isso. Mas não mintam dizendo que a Previdência está quebrada, está falida, apesar das malandragens, do desvio, da sonegação, da fraude e dos esquemas que permitem que sejam renegociadas as dívidas por mais 20 anos e depois de 20 anos renegociem de novo e depois vem a anistia. É isso que não dá. Muito obrigado, senador Paim, e com seu discurso está encerrada essa sessão.